Olá, muito bem. Vamos começar mais uma aula de inglês então. Meu nome é o Edson, não sei se você me conhece, sou professor de alguns anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conjunções em inglês, ou conjunctions, né? O que são conjunções, gente? Também algumas pessoas chamam de conectivos, né? Em inglês a gente fala de conjunctions, connectives ou linking words. São aquelas palavras que fazem a ligação entre as frases, né? Quando você fala assim, eu fui ao supermercado, mas não pude comprar tudo que eu precisava. Esse mas é um conectivo, uma conjunção, tá? Que faz a ligação entre uma frase e outra. Então eu vou ensinar para você hoje 10 conjunções que vai ajudar você a elevar um pouco o seu nível de inglês, porque geralmente os alunos iniciantes eles não usam conjunções, ou quando usam conjunções bem mais simples, como mas, e, né, que são bem mais comuns. Então você vai aprender hoje desde essas mais simples até algumas que vai melhorar um pouco o nível do seu inglês, levando você para o nível, mostrando uma característica de um aluno intermediário. E depois, quando você começar a usar isso com várias frases, formando parágrafos, você começa até a mostrar uma característica de um aluno advanced, tá? Só isso por si só, gente, não vai transformar você no intermediário ou advanced, tá bom? Mas é necessário, ou alunos do nível intermediate ou alunos do nível advanced, eles usam conjunções, então você precisa usar. Bom, o que eu quero dizer então? Se você é um aluno que está começando agora, você ainda é um beginner, né, ou novice, são outra forma de a gente falar novato, essa aula vai te ajudar. Se você está no nível intermediário, também pode ser que você vai aprender alguma conjunção que ainda não sabe, tá bom? Se você já é um nível avançado, talvez você já conheça o que eu vou falar aqui, mas se quiser assistir comigo, vai ser um prazer ter você nessa aula também, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Aí, você deve estar vendo agora a minha tela, né? Então vamos lá, gente, ó. Vamos falar então um pouquinho sobre conjunções, tá? Como eu disse, eu vou ensinar 10 conjunções para vocês. Então vamos começar aqui, ó. A primeira conjunção que a gente vai aprender, gente, é o after. Também pode ser after that, tá? Que significa depois ou depois que. Tá? Vamos ver um exemplo de uso de after? Eu já deixei aqui alguns exemplos prontos para mostrar para vocês, gente. Aqui, ó. After learning English, I intend to study Japanese. Após aprender ou depois de aprender inglês, eu pretendo estudar japonês. Então, o uso de after. Mas ele pode vir também usando junto com aquele that, tá? Assim, olha, ó. Yesterday night, I finished my homework, cooked dinner and took a shower. After that, I went to sleep. Quer dizer, então, ontem à noite, eu terminei minha tarefa, preparei o jantar e tomei banho. Depois disso, eu fui dormir, tá? Então, você vê que eu uso de after that, tá? Quer dizer, então esse that, gente, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, porque ele é opcional. Você pode usar ou não. Fica a seu critério definir, se você decidir, melhor dizendo, se você vai usar o that ou não, tá? Segunda conjunção que a gente vai aprender, gente, é o oposto dessa aí, ó, que é o before, tá? Então, after, depois, before, antes. Tá? Vamos ver um exemplo? Olha aqui, ó. O exemplo que eu tenho para vocês. Paul didn't talk to his wife before buying a new car. Paul didn't talk to his wife before buying a new car. Quer dizer, o Paulo não falou com a esposa dele antes de comprar um carro novo. Tá? Talvez a esposa não vai gostar. Mas brincadeiras à parte, você tem aqui o before, né? O before ele vai fazer a ligação. Então quer dizer, aqui é uma frase, o Paulo não falou com a esposa dele, e aqui antes de comprar, né? Ou comprando um carro, né? Aqui a gente tem que traduzir de forma no infinitivo, tá? Então, antes de comprar um carro, beleza? Muito bem. Terceira conjunção que a gente vai estudar, gente, hoje, é o when, tá? When. Você talvez já saiba o que é o when, ele é usado também muito em perguntas, né? Que é quando, não é mesmo? Mas nós podemos também usá-lo, além de usar ele como um pronome interrogativo, né? Um interrogative pronoun, você pode usar ele também como conjunction, né? Como connective, ou linking words. Olha lá, ó. When I was a child, I visited my grandmother every Sunday. Isso aqui é um uso dele, né? Quando eu era criança, eu visitava minha avó todo domingo. Mas às vezes, gente, ele pode vir assim também. Olha só um outro jeito de usar, ó. She was already finished the lunch when I arrived. Ó, ela já tinha terminado o almoço quando eu cheguei. Então, tá vendo? Ele fez uma ligação, ele fez um papel de conectivo. Então, por isso que a gente coloca o when dentro dessa lista de conectivos ou de conjunções que eu estou ensinando para vocês, tá bom?
Número 4, gente, ó. Número 4 é o although, tá? Então, ó, já começa a melhorar um pouquinho as conjunções que você vai usar. O que significa although em inglês, você sabe? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó, que sempre é melhor com os exemplos, gente, ó. Although coronavirus is a complicated disease, many people don't care about themselves. Tá? Então, although coronavirus is a complicated disease, quer dizer, embora o vírus corona, o coronavírus é uma doença complicada, muitas pessoas não estão se cuidando. Percebe? Então, aqui o although, ele está no início de uma frase, mas ele pode vir no meio também, tá? Como você fala assim, por exemplo, ó, ao chegar do trabalho, eu ainda limpei a casa, embora eu estivesse cansado. Aí agora ele veio no meio da frase, although I was tired, né? Notou? Então, quer dizer, você pode usar tanto no meio como no início de uma frase, o although. E aqui o quinto que eu quero ensinar para vocês, a quinta conjunção é o since, tá? Que também você pode ter um uso diferente. Vou apenas dar um exemplo para você. Olha lá, ó. I have lived in Brazil since I was 5. I have lived in Brazil since I was 5. Eu moro no Brasil desde que eu tinha 5 anos. Né? Então eu usei aqui, olha, since fazendo o papel de conjunção. Portanto, até agora nós vimos o after, que significa depois ou depois disso. Nós vimos o before, que significa antes. Nós vimos when, que é quando, né, que pode ser usado como pronome interrogativo também. Nós vimos although, olha a pronúncia, gente, ó, although, a língua vai lá no meio dos dentes, tá? Se você ainda está começando a estudar inglês, toda vez que aparece esse TH aqui, gente, ó, a língua vai no meio dos dentes. E algumas vezes ela vai ter som, vai ser um como aqui, although, e tem vezes que ela não vai ter som, né, como think, por exemplo, tá? Mas isso a gente fala numa outra ocasião. Que significa embora, então, although. E aqui por último, até agora, né, nós vimos o since, que é já que ou desde, tá? A pronúncia since. Cuidado para não confundir com outras palavras. Muito bem, então já falamos de 5 conjunções. Vamos aprender mais 5, gente, ó. Então agora nós vamos falar de um outro bastante usado em português também, que é o because, tá? Because. Vamos ver um exemplo de because? Olha lá, ó. She's a healthy person because she practices exercise regularly. Ela é uma pessoa saudável porque ela pratica exercício regularmente. Né? Então, because. Em português, às vezes a gente traduz também como pois. Tá? Pois ela pratica, tá correto também se você traduzir assim. Percebe como que ele fez a ligação certinha, né? Mais uma vez, então aqui, ó, she's a healthy person, quer dizer, ela é uma pessoa saudável. E aqui, ó, she practices exercise regularly, ela pratica exercício regularmente. Então, quer dizer, duas frases e o because ligou as duas frases, fazendo um complemento, né? Fez o complemento, a segunda frase complementando a primeira frase. Por isso que algumas pessoas chamam de link word, né? Palavras de ligação, vamos dizer assim, né? Se você fosse traduzir ao pé da letra, ok? Muito bem, vamos aprender um outro agora, gente, ó, in order to, tá? Esse aqui é muito parecido com o to, que significa para, ou com a finalidade de. Veja um exemplo aqui, gente, de in order to. Olha lá, ó. The little boy went to the supermarket in order to buy an orange juice for his father. Então, olha só, o garoto foi ao supermercado para, ou com a finalidade de, comprar um suco de laranja para o seu pai. Notou? Mais uma vez, ó, ele fez a ligação. Então, duas frases, né? The little boy went to the supermarket. O garotinho foi no supermercado. O que mais? Comprou o suco de laranja para o seu pai. Mas aí tem ou comprar aqui, né? Aí tem a ligação, ó, in order to, né? Eu poderia simplesmente, gente, se eu quisesse, eu poderia fazer assim, não poderia, ó. The little boy went to the supermarket to buy. Poderia. Não estaria correto. Não estaria errado, desculpa. Estaria correto. Mas quando eu coloco essa opção aqui, ó, in order to, eu enriqueço a minha fala. Lembra que eu falei que o objetivo das conjunções é enriquecer um pouco a sua fala, além de fazer as ligações? Então é legal você usar conjunção, né? E como eu disse, você começa a formar frases. Lembra que o aluno iniciante, ele fala meio igual índio, né? Eu gostar laranja, eu querer comer, aí ele fala só palavras. E ele não consegue colocar nos tempos verbais. Já o aluno intermediate, ele já consegue formar frases. Já o aluno advanced, ele começa a formar parágrafos. Então você precisa das conjunções para que você possa subir o seu nível, tá bom? Então vamos ver agora a conjunção número 8. Olha lá, que é o therefore. Muitas pessoas usam essa em português, que significa portanto. Tá?
Vamos ao exemplo também do uso de portanto em inglês. Olha lá, ó. Brazil is a beautiful place to live. Therefore, all of us need to value our country. Então, olha, o Brasil é um belo país para se morar, é um país bonito para se morar, né? Portanto, todos nós devemos, ou todos nós precisamos valorizar o nosso país. Percebeu aqui? Então, nós usamos therefore, que significa portanto. Portanto, todos nós precisamos, né, valorizar o nosso país. Conjunção número 9. Instead of. Tá? Olha lá, vamos ver o exemplo? Ó. I prefer to talk about good news instead of talking about social problems. Eu prefiro falar sobre boas notícias, boas novas, ao invés de falar sobre problemas sociais. Instead of. Tá? Então, instead of também. Esse aqui já faz uma contraposição que a gente fala, quer dizer, ele muda o sentido da frase. Eu prefiro isso ao invés disso. Duas coisas diferentes, eu preciso de uma ligação no meio. Se eu simplesmente falasse, I prefer to talk about good news of taking about social problems, quer dizer, na verdade fica sem sentido, né? Eu tenho que colocar instead of ao invés desse, não fica sem sentido o uso dessas frases, tá bom? Poderia colocar também no começo, não teria problema, né? Instead of talking about social problems, I prefer to talk about good news. Também daria certo, tá? Você pode usar assim. Então, gente, ó, falamos agora do since, que é desde, né? Ou também tem uma tradução que, conforme o contexto, pode significar já que. Falamos sobre o because, né? Que é o porquê no meio da frase. Lembra que a gente tem o porquê no início de uma frase, que é o why, né? De maneira geral. E aqui você tem ele, que é usado mais no meio da frase. In order to, que é com a finalidade de ou para. O therefore, portanto, e o instead of, que é o ao invés de. Então vamos agora para o número 10, né? Olha lá, ó. Conjunção número 10, bastante usada em português também, que é on the other hand, que significa por outro lado. Talvez você vai encontrar alguns falantes de língua inglesa também usar o termo on the other side, que significa a mesma coisa. Tá? Vamos ver um exemplo? Olha lá, ó. Sometimes to practice exercise is hard. On the other hand, is an important way to get a healthy life. Né? Quer dizer, às vezes praticar exercício é difícil, né? Por outro lado, é uma maneira importante de conseguir uma vida mais saudável, tá? Se você quiser, você pode também usar o sometimes aqui, gente. Você pode dizer assim, practicing exercise is hard sometimes. On the other hand, is an important way to get a healthy life, tá? Você pode também variar o uso desse sometimes aqui. Mas o que a gente quer focar é isso aqui, ó, tá em vermelho. On the other hand, que significa por outro lado. Ou eu posso usar também on the other side, que tem o mesmo significado. Tá bom? Vamos revisar então o que a gente viu até agora? Então nós vimos o after, que é depois ou depois disso. Before significa antes. When, que é quando. Although, que é embora. Since, que é desde ou já que. Because, que é o porquê no meio de uma frase, né? Ou na resposta, melhor dizendo. In order to, que é com a finalidade de ou para. Therefore, que é portanto. Instead of, que é ao invés de. E on the other hand, que é por outro lado. Joia? Quer aprender mais alguns? Então eu vou te dar mais 4 conjunções para a gente fechar o nosso vídeo. Esse aqui eu vou apenas citar para vocês, ó, que essas são mais comuns, tá? Então aqui, ó, nós temos mais 4 conjunções, que é o but, tá? And, so e as, tá bom? Como que eu posso usar essas 4 conjunções que são bem comuns, bastante usadas em qualquer língua? But, provavelmente você já sabe o que significa, que é mas, né? And, significa e. Né? Eu fui na feira, mas não comprei comida, né? Eu fui no supermercado e trouxe um refrigerante. So, significa então, tá? Eu estou muito cansado, então não vou fazer a tarefa agora. E o as você usa como, significa como, tá? Por exemplo, ó, eu trabalho como um professor, né? I work as a teacher. Então você pode usar essas 4 conjunções também, tá bom? Principalmente essas 2 primeiras aqui, muito usadas. E o so e o as também você vai ouvir bastante os americanos falando. Então nós vimos 14 conjunções diferentes para você enriquecer o seu inglês. É claro, gente, que existem muitas outras conjunções, tá? Nós não temos apenas... Vamos voltar para mim aqui, ó.
nós não temos apenas essas, prometi 10, mas entreguei 14 para você, né? Numa outra ocasião, eu vou voltar para vocês e vou ensinar mais algumas conjunções. Nós temos ainda várias, nós podemos usar nevertheless, né? Nós podemos usar in spite of, nós podemos usar... puxa, são tantas que às vezes a gente esquece, até esquece, né? However, também é bastante usado em inglês. Nós podemos usar... enfim. Eu vou despite of that, tá? Despite of. Então, tem várias conjunções que você pode usar e eu vou trazer para vocês numa outra ocasião mais algumas conjunções. Tá joia? Muito bem, então, olha, começa a usar, tá? Quando você estiver falando inglês, ó, que aparecer para você essas palavrinhas, encaixa nas frases, começa a treinar. Ah, mas e se eu não estou acostumado a usar conjunções em português, né? Por exemplo, se você é jovem, né, um adolescente, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, eu tenho notado com os meus alunos que muitos adolescentes não têm costume de usar. Na verdade, o que os adolescentes fazem, gente? Ó, os adolescentes muitas vezes eles usam mais tipo, né? Tipo, só gíria, né? Os americanos, gente, os nativos de língua inglesa, né, eles também usam, né? Tipo seria like, né? Então você pode usar, não tem problema. Mas pensa o seguinte, tem ocasiões que você vai precisar fazer uso de uma conjunção. Imagina que você é um aluno aí de escola, né? Você é um adolescente, um jovem. Você tem que fazer um trabalho na escola. Se você fizer uso dessas conjunções que nós estamos falando, você vai, com certeza, né? Olha só, se você colocar um portanto lá na sua fala, estou falando até em português por enquanto, tá? Se você colocar um por outro lado na maneira de você falar, vai enriquecer a sua fala, gente. Você vai tirar uma nota melhor, tá? Você que é um adulto, precisa fazer uma apresentação no trabalho. Essas expressões aqui, gente, elas vão enriquecer a sua fala, vão mostrar que você tem um conhecimento melhor da língua, você procura usar melhor a língua, né? Tanto faz em português como em inglês, então procure fazer isso. E aí a dica é, comece a usar em português se você não usa. Se você já usa, professor, mas eu uso muito na verdade. E você não falou de na verdade. Eu não falei, gente, realmente. Como que eu posso usar então na verdade? Aí você vai aprender como fala inglês, né? Tem mais de uma forma, né? Eles usam muito actually, eles usam in fact às vezes. Tá? Quer dizer, então você vai aprender aquela que você está acostumado a usar em português e joga para inglês. Começa assim. Aí depois você vai aprendendo algumas novas. Não precisa, gente, você decorar uma lista, tá? Talvez, ó, se eu trouxer para vocês, aqui eu trouxe 14, como eu disse, né? Mas depende, acho que tem mais de 20 diferentes, né? Certamente tem mais de 20, não precisa ter uma lista de conjunções. Você vai pegar algumas que você gosta de usar mais e use essas. Porém, você vai estudar várias de forma que, se aparecer num livro, num filme que você está assistindo, numa música assim por diante, você sabe o significado, né? Mas sempre vai ter uma que você gosta mais. Por exemplo, eu notei que um tempo atrás, sempre que a gente via algumas entrevistas de artistas na TV, era muito comum usar o enfim, né? Não sei o quê, enfim. Como que eu falo enfim em inglês? Numa outra ocasião eu vou ensinar. Então você também vai pesquisar. Bom, você vai escolher algumas que você gosta e vai procurar usar essas conjunções. Legal, gente? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não sei onde você está assistindo essa aula. Se você estiver assistindo no YouTube, né? Eu conto aí com o seu like. Se você estiver assistindo no Facebook, compartilhe com seus amigos, curte, segue aí o nosso canal. E vai acompanhando que eu vou trazer sempre mais novidades, dicas, aulas interessantes para você enriquecer o seu inglês. Fechou? Um forte abraço para todos vocês.